Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso deste sábado. Galera, agora é dia de projeção. Tá na hora de fazer a projeção. Quem é que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro ao lado do Botafogo? Será que o Botafogo sobe como campeão? Nós vamos fazer uma projeção analisando os 3 próximos jogos das equipes que estão brigando lá em cima e ver o nível de dificuldade de acordo com o desempenho desses adversários nos últimos 3 jogos, tá certo? Então se liga aí que você vai acompanhar uma coisa bem matemática, exata, como é exato o sucesso do canal Gigante Glorioso, graças a vocês que estão se inscrevendo aí no nosso canal, fazendo parte da família GG, mas eu vou falar sobre isso tudo só depois da vinheta. Quero agradecer aos mais de 35 mil inscritos aqui no nosso canal, estamos quase chegando aí aos 36, então peço a você que está assistindo esse vídeo, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, curte o nosso conteúdo, quer se tornar membro da família GG, escolha aí, temos 3 pacotes, escolha o mais adequado a você. Aproveite e me siga também lá no Twitter, siga o Michael Martins, que a gente traz sempre aí informações sobre o glorioso Botafogo. E também nos siga lá no Instagram, estamos crescendo lá no Instagram também, chegamos a 2.000 seguidores, quem sabe aí chegarmos a 4.000, 5.000 ainda esse ano, com o apoio de vocês. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos falar dessas últimas 3 rodadas da Série B, fazendo uma projeção de acordo com o nível de dificuldade dos adversários das equipes que estão brigando lá em cima, quem tem mais chances de subir junto com o Botafogo, claro, né? Bom, aí a gente vai fazer uma simulação aqui, o Michael Martins vai colocar para vocês na tela a classificação e o simulador em tempo real, para que a gente possa analisar os 3 próximos jogos das equipes que estão brigando e o nível de dificuldade. Bom, vou começar, obviamente, pelo Botafogo. O Botafogo, na segunda-feira, pega o Operário e nos 2 próximos domingos, o Brasil de Pelotas e o Guarani. A dificuldade, o nível de dificuldade dessa tabela do Botafogo é uma dificuldade média. Por que média? Bom, o primeiro jogo agora, segunda-feira, contra o Operário. O Operário, ele não briga por classificação para a Série A, não tem mais chance, o Operário está aqui na 12ª colocação, e também já está muito próximo de se garantir na Série B. Ele está com 45 pontos, são 7 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Londrina. Então um empate nesses próximos 3 jogos já garante o Operário, né? Mas enfim, o Operário vai buscar uma vitória. Mas é um time que, apesar de não estar brigando por nada, é um time encaixadinho. É um time que joga direitinho, tem jogadores ali que se destacam, exemplo do Paulo Sérgio, que está sempre metendo gol. Tá? É um cara contra quem você não pode dar mole. Tem um goleiro muito bom, que é o Simão. Então é um time que não vende barato derrota. Joga direitinho, surpreende muitas vezes. Então é um jogo contra uma equipe que está sem responsabilidade. O Operário venceu o seu último jogo, então chega contra o Botafogo sem o peso de ter que vencer. Então basta até secar os adversários lá de baixo que o Operário se garante já na Série B do ano que vem. Mas o Operário costuma não aprontar muito fora de casa. Dentro de casa o Operário é uma equipe dificílima de ser batida. Fora de casa, nem tanto. Então não é uma partida assim, nível hard para o Botafogo, mas também não é uma partida simples como foi contra o Brusque. Então o Botafogo precisa estar ligado nesse jogo. O próximo é contra o Brasil de Pelotas, uma equipe que não está brigando por nada, já está matematicamente rebaixada. E falando dos últimos 3 jogos, o Brasil de Pelotas, por exemplo, tem 3 derrotas. 3 derrotas. Então realmente uma situação complicada, o Botafogo tem que vencer, não há outro resultado contra o Brasil de Pelotas. E o Guarani já vem fazendo uma campanha muito boa, que é o último jogo do Botafogo, vem brigando ali por G4, e se nós formos analisar os últimos 3 jogos do Guarani, são 2 vitórias e 1 empate. Então é um adversário duríssimo, que o Botafogo vai enfrentar, mas já na última rodada, podendo até já ter garantido o título. Então por isso que a dificuldade da tabela do Botafogo é classificada como média.
porque enfrenta um adversário matematicamente rebaixado, um outro que não briga por quase nada. Só na última rodada vai pegar ali um adversário que provavelmente estará brigando por G4. Eu falei dos últimos 3 jogos do Brasil e do Guarani, não falei do Operário, né? O Operário tem uma derrota, um empate e uma vitória. Então não é um bicho de 7 cabeças, né? Mais uma equipe para a gente ficar ligado aí, tá certo? Bom, vamos à tabela então do Curitiba. Nos próximos 3 jogos, o Curitiba pega domingo o Brasil de Pelotas, matematicamente rebaixado, como eu falei para vocês. 3 derrotas, né? São os últimos 3 jogos. Depois o Curitiba pega o CSA. CSA que deu uma tropeçada ontem, hein? Deu uma tropeçada ontem, mas mesmo assim é um adversário difícil, né? E principalmente fora de casa. O CSA é um adversário chato fora de casa. E o CSA nos últimos 3 jogos tem uma vitória e 2 empates. Com o empate de ontem contra o Confiança, né? Uma vitória e 2 empates. E na última rodada, o Coxa vai pegar a Ponte Preta fora de casa. E a gente não sabe, né, se a Ponte Preta já vai estar garantida. Provavelmente já esteja garantida na segunda divisão, né, na Série B. Bom, essa tabela do Curitiba, ela também está num nível médio, né? Por quê? Pega uma equipe que está rebaixada, praticamente, que é o Brasil de Pelotas. 3 derrotas seguidas, né? Então a tendência é vencer. Pega depois um confronto aí de uma equipe que quer ainda entrar no G4. O CSA, apesar de ter tropeçado contra o Confiança, ainda tem chances, né? Matemáticas, está com 56 pontos. Está 2 atrás da turma do G4. Né? E depois, na última rodada, pega uma Ponte Preta que vai estar brigando por nada. Né? Então a dificuldade da tabela do Curitiba também é de média para simples. Né? De média para simples. Vamos para a tabela agora do Avaí. O Avaí pega hoje, daqui a pouquinho, né? O Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Depois o Avaí vai pegar o Náutico nos Aflitos. E em casa o Sampaio Corrêa, certo? Já é uma tabela de média para difícil, né? Por quê? Porque o Avaí pega 2 equipes, uma equipe que está brigando mesmo por G4, que é o Guarani. Né? Se o Guarani vencer o Avaí, o Guarani, inclusive, passa o Avaí, então é um confronto ali diretão mesmo. Né? Depois o Avaí vai pegar o Náutico, que apesar de não ter chances de acesso, é um time chato, né? O Náutico bateu o Curitiba nos Aflitos, fez jogo duríssimo contra o Vasco, né? Então, olho vivo aí, porque o Náutico é um time chato, principalmente nos Aflitos. E a última rodada contra o Sampaio Corrêa também não brigando por nada. Então a tabela do Avaí é de média para difícil, tá? Bom, o Goiás, vamos ver o Goiás. O Goiás tem uma tabela, acho que não tão difícil não, galera. Próximos 3 jogos. Remo, segunda-feira, brigando aí para não cair, né? Remo. Depois o Goiás vai pegar, vamos dar uma olhada aqui na tabela, o Guarani fora de casa. Achei que a tabela do Goiás fosse mais fácil. E na última rodada, o Goiás pega... Cadê o Brusque dentro de casa? Né? Tabela do Goiás também está média, né? Dificuldade média. Por quê? Um Remo que está lá embaixo, o Remo vem de 3 derrotas também, são os últimos 3 jogos do Remo, 3 derrotas. Né? Mas é sempre um jogo complicado, né? Ainda mais jogando lá na casa do Remo, o Remo precisando pontuar. Depois contra o Guarani, fora de casa, dificílimo, né? E aí na última rodada pega o Brusque, brigando para não cair, né? Mas aí na Serrinha. Então a dificuldade média também do Goiás. Tá? O Brusque aí nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate, também vem bem fraco. E o Guarani, como a gente falou, 2 vitórias e um empate. Tá? E aí a tabela agora do CRB. Lá, acho que o CRB tem uma tabela mais simples, né? Pega o Brusque na segunda-feira. Eu falei para vocês, Brusque brigando para não cair. Dos piores times dessa Série B, o Brusque, galera. Depois o CRB pega o Vitória, que também tá brigando para não cair, né? Mas teve um alento aí contra o Vasco. O Vitória tem um empate, uma derrota e uma vitória nos últimos 3 jogos, né? Então também não vem com uma campanha muito boa, não, nos últimos 3 jogos. E na última rodada o CRB pegou o Operário fora de casa, que vai estar brigando por nada. O Operário vai estar brigando por nada. Então a tabela do CRB não é tão difícil, não. Acho que é a mais simples de todas aí, de média para simples. Né? Pega 2 equipes que estão próximas à zona de rebaixamento e depois pega o Operário, que não tem pretensão nenhuma. Né?
Bom, isso na teoria, tá, gente? Isso na teoria, porque nós vimos o CSA dentro de casa não venceu o vice-lanterna, o Confiança, tá? Então tudo isso aqui é na teoria analisando os últimos 3 jogos das equipes, beleza? O CSA, que ultrapassou o Guarani na tabela, ele já empatou com o Confiança, um resultado inesperado, confesso para vocês, imaginava uma vitória do CSA, né? Depois o CSA vai pegar o Coritiba no Couto Pereira, o Coritiba no Couto Pereira. E o Coritiba vem de 2 derrotas e 1 vitória, tá? São os últimos 3 jogos do Coritiba. Não vem bem, não. E o CSA fecha contra o Brasil de Pelotas, tá? A tabela do CSA, antes dessa partida contra o Confiança, era tida como a mais fácil, tá? CSA podendo chegar a 6 pontos tranquilamente. Pega o Lanterna, o vice-lanterna e depois pega o Coxa fora de casa. Então ele poderia chegar a 6 pontos tranquilamente. Ele já tropeçou contra o Confiança. Vê que a matemática ela não é tão exata assim no futebol, né? Ele já tropeçou contra o Confiança. Ele vai ter que buscar contra o Curitiba fora de casa para poder sonhar com acesso, né? Então agora que já tropeçou contra o Confiança, eu acho a vida do CSA um pouco mais complicada, né? Tô achando a tabela aí difícil por conta do tropeço diante do Confiança e vai ter que vencer o Curitiba, porque senão esse confronto com o Brasil de Pelotas na última rodada vai ser amistoso, né? E a tabela mais difícil de todas, meus amigos. Essa é a tabela hard. Guarani, coitado. Mas o Guarani, se também subir, cara, é porque merece pra caramba. Porque vai pegar o Avaí daqui a pouco. O Avaí é o terceiro colocado. Tabela, 2 empates e 1 vitória. O Avaí também não vem bem. Depois, dentro de casa, pega o Goiás. Como é que foi o Goiás? 2 empates e 1 vitória. Também Goiás não tá lá aquelas coisas, né? O Guarani pega dentro de casa Avaí e Goiás, terceiro e quarto colocados, respectivamente. E na última rodada pega o Botafogo. Pro Guarani, é ideal que o Botafogo vença esses 2 próximos jogos e que o Curitiba dê uma tropeçada aí pro Botafogo já entrar campeão, né? Assim como em 2015 o Santa Cruz fez isso com a gente, né? Nós já entramos com acesso diante da Luverdense. E aí, no Newton Santos, Santa Cruz meteu 3-0 no Botafogo, porque entramos de ressaca, né? Aí depois tivemos que ganhar do ABC para conquistar a taça, não é isso? E aí o último jogo foi amistoso contra o América Mineiro. É possível que contra o Guarani, para o Botafogo, seja um amistoso, né? Um clima mais ameno, para o Guarani seja uma final de campeonato, né? Então acho que o Guarani está torcendo para o Botafogo aí fervorosamente, tá certo? Bom, gente, vou fazer aqui então um simulador, rapidinho, tá? Para que a gente possa ver o que o canal Gigante Glorioso acha dessas últimas rodadas e quem é que sobe e quem é que não. Bom, galera, eu vou completando aqui, né? Só pra gente... Eu vou botar todos os jogos aqui só pra gente ter uma ideia, né? Londrina e Ponte Preta, vou botar 0-0. Cadê? Náutico e Sampaio Corrêa, vou botar 1-0 Náutico. Vila Nova e Vasco, vou botar 1-1. Botafogo e Operário, vou botar Botafogo 2-0, tá? É o meu palpite. Curitiba e Brasil de Pelotas, Curitiba vence por 2-0. Vitória do Curitiba, tá, galera? Brusque e CRB, olha, galera, eu tô achando que o Brusque vai empatar em 1-1 com o CRB. CRB não ganha, hein? Vitória e Cruzeiro, Vitória ganha de 1-0 do Cruzeiro. Remo e Goiás, tô achando que o Remo ganha de 1-0, respirando ali, cara. Confiança e CSA 0-0. Guarani e Avaí, hoje, vou colocar 1-0 Guarani, tá certo? Com isso, ó, o Guarani já foi para terceiro lugar e o Goiás saiu do G4, né? 37ª, Sampaio Corrêa e Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro. Confiança e Ponte, 1-0 Confiança. Brusque e Operário, 2-0 Operário. Confiança e CSA. Olha, vou botar aqui 1-1. E aí o CSA dá adeus, né? CRB e Vitória. Vou botar 2-0 CRB. Brasil e Botafogo. Vou colocar aqui 3-0 Botafogo. Guarani e Goiás. Jogo duro, 1-1. Náutico e Avaí. Vou colocar 2-2, que o Náutico é chato. Vila Nova e Londrina, 1-0 Vila. Vasco e Remo, vou botar aí o Vasco colocando a garotada para jogar, 2-1 Vasco. Tá? Botafogo, Curitiba, CRB e Guarani. Então, com esse resultado, CRB
tirou o Avaí, né? Avaí com uma tabela chata também. E a última rodada, Vitória e Vila, 1-1, Vitória e Vila. O Avaí ganha do Sampaio Correia 1-0. Operário e CRB 0-0. CSA e Brasil de Pelotas. O CSA faz 3-0, mas não tem mais chance, né? Londrina e Vasco 0-0, aquele jogo terrível. Cruzeiro e Náutico 1-0 Cruzeiro. Ponte e Coritiba 1-0 Coritiba. Goiás e Brusque 2-0 Goiás. Botafogo e Guarani, rapaz, vou colocar aqui, ó, 0-0. 0-0. E Remo e Confiança 1-0 Remo. Então como é que ficou o G4, meus amigos? O Botafogo com 70 pontos, campeão. Curitiba com 68, o Avaí com 62, o Goiás com 62, a mesma pontuação do CRB. Essa é a minha opinião, tá? Então, na verdade, o G4 se mantém e o CRB ali com 62 pontos, mesma pontuação do Goiás, e o Guarani com um pontinho a menos, né? Esse jogo contra o Botafogo vai ser ali o fiel da balança para o Guarani. Na verdade, o Guarani tem confrontos dificílimos. Se vencer 2 deles, o Guarani sobe. Se o Guarani vencer 2 deles, o Guarani sobe. Então é isso, galera. Fizemos as nossas projeções. Na opinião do Gigante Glorioso, o G4 se mantém da mesma forma como está, tá certo? Discorda de alguma coisa? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, qual vai ser o G4. Eu quero ler, comentar aí também, responder para vocês aqui nessas projeções do canal Gigante Glorioso. Aquele abraço, saudações alvinegras.